Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Paulo Viana gravando, fazendo depois a postagem desse programa para quem quiser nos acompanhar no YouTube. Basta colocar o nome do programa na busca, Caminhos da Consciência, no dia respectivo, e aí você vê qual é o nosso clima da gravação. O Evaldo está ali na frente, fazendo tudo chegar bacaninha, redondinho no áudio para vocês, que nos prestigiam, esteja onde você estiver, sinta agora do programa, da equipe Caminhos da Consciência, um grande fraternal abraço. Eu, Newton Schultz, procuro sempre trazer aqui, de acordo com a minha possibilidade, com a minha visão, como eu vejo nos meus estudos, que acompanham a sabedoria das idades, a Gupta Vidya, que começou o seu trabalho ali no Extremo Oriente e hoje está renovada aqui, a sabedoria das idades, que perpetua a verdade que está acima de qualquer religião, de qualquer filosofia, de qualquer dogma. Então nós procuramos aqui, no programa Caminhos da Consciência, trazer para você alguns dados, alguns pontos para que você possa refletir, pensar em relação à sua vida, tanto individual como coletiva, e a partir daí, por que não, transformar-se, reciclar-se, se tornar um ser humano melhor, uma célula desse corpo imenso que é o planeta Terra, que todas devem ser transformadas, mudar as suas vibrações para entrarem em sintonia com um novo ciclo. Estamos agora no ano de 2015, em fevereiro, estamos fechando um ciclo muito importante, vamos conversar sobre isso hoje, vamos falar um pouquinho desse novo, o que representa essa força renovadora que está chegando a olhos vistos, né? E se você não estiver enxergando, o que você pode fazer para poder enxergar? Então vamos conversar sobre esses pontos. Primeira coisa, queridos ouvintes, eu me apoio agora, né, nisso que eu vou falar para vocês, na astrologia. Mas na astrologia mais elevada, astrologia que vai um pouco além do comportamento humano. Nada contra a astrologia que analisa e contribui com os seres humanos que procuram ter, de repente, um direcionamento através dela. Mas essa astrologia que eu vou falar com vocês, ela tem um aspecto mais coletivo. Então, o que seria isso? Nós estamos fechando um ciclo que se iniciou no ano de 1985 e ele encerra agora no ano de 2016. Praticamente o ano que vem, mas com um fechamento integral em março de 2017. Então existe uma sequência, né, que eu já vou mostrar para vocês como elas funcionam, não é difícil de compreender. E esta sequência, ela vem trazer para nós um renovar no seu sentido de grupo, no sentido de humanidade. Então são ciclos maravilhosos que fazem, toda vez que encerra um e começa outro, que a humanidade receba os eflúvios dessa força maior, poderíamos chamar da força das hierarquias criadoras, e com isso nós começamos a ter um novo direcionamento. E esse novo direcionamento, agora falando no lado individual, quem consegue enxergar, quem consegue se conectar a essa força, quem consegue descobrir um caminho evolutivo que realmente lhe traga valores e atributos que você evolua, flui de uma forma maravilhosa. Já as pessoas que ficam apegadas ao passado, que ficam apegadas somente ao ego, não enxergam a possibilidade desse novo. E aí o que acontece? Vêm os desafios, mas os desafios que sempre, guardem isso, é minha visão, o que eu li e o que eu acredito. Sempre, todos os desafios que nós passamos, eles são gerados por nós mesmos. Nós temos um velho hábito de sempre considerar alguém culpado, de sempre achar que as energias externas estão me impactando e com isso minha vida está complicada. Eu considero isso um tremendo erro. Pegando até o próprio termo, né, das energias de fora estarem me atingindo. O que seria o corpo fechado?
O corpo fechado representa você consciente do que você é, do que você quer fazer, do que você acredita, e você firme no seu desenvolvimento. Aí que as pessoas se apegam em filosofias, dogmas, religiões. Então, quando uma pessoa está bem certinha em relação ao que ela acredita, com fé, seguindo firme, ou sintonizada com seus valores internos, isso é o corpo fechado. Nada que virá de fora irá mudar ou alterar o comportamento da pessoa. Então isso da gente chegar e ficar falando que sempre as coisas de fora vieram para cá, porque eu tô com isso, eu tô com aquilo, porque fizeram um trabalho para mim, fizeram isso e aquilo. Você precisa entender o seguinte: essas coisas existem? Sim, mas elas só chegarão a você se você se permitir. Se você não permitir, todas essas energias externas, elas chegarão a você, serão rebatidas e retornarão para o seu emissor. Então, primeiro, confie em você. Valorize você. Ache um mestre interior dentro de você. Aí você vai ver que o mundo exterior nada mais é do que uma exteriorização dos valores que você possui dentro. Então, muita atenção nesse momento. Nós estamos fechando esse ciclo de 35 anos, que nós saímos da regência do Sol. E agora nós vamos entrar no ano novo astrológico de 2017, por isso que eu estou levantando esse assunto hoje, porque está bem próximo, não temos quanto tempo? Agora o ano novo astrológico de 2015, 2016, 2 anos. 2 anos, e aí vocês vão perceber como a humanidade irá mudar o seu aspecto vibracional para esse novo que vai despontar a olhos vistos. E no sentido coletivo, assim como eu falei no individual, tudo que for falso vai ruir. Religiões, dogmas, o lado político, social, econômico. Então, todas essas falsidades que estão presentes hoje, inseridas em nós, com uma tremenda ilusão que a gente vive, isso vai começar a cair. A humanidade vai começar a acordar e despertar. Nós vamos entrar em 35 anos regidos por Saturno. Vamos entender como funcionam esses ciclos. É muito simples. Se nós pegarmos os dias da semana, eles estão em correspondência com os planetas. Daí que em vários idiomas, várias línguas, nós temos a palavra dos planetas como correspondência aos dias da semana. Se você pega, se falar em inglês, dia do sol, você está falando Sunday, é o domingo. Então, cada um dos planetas tem uma correspondência. E esses ciclos maiores de 35 anos é só você fazer o sentido contrário do dia da semana. Olha como é simples. Estamos saindo do ciclo do Sol, que é o domingo. Andando ao contrário, qual é o próximo dia da semana? O sábado. Então, nós vamos entrar em 35 anos regidos por Saturno, que corresponde ao sábado. Depois nós entramos... Isso vai ser depois de 2052, nas realidades do planeta Vênus, que está ligado à sexta-feira. Então, existe uma descendência planetária, no sentido do dia da semana, que correspondem à vibração desses ciclos. E isso está em sintonia com o quê? Com as eras. Se vocês pegarem as eras também são sempre ao contrário. Estamos saindo, já fechamos praticamente a era de Peixes, e nós estamos na era de Aquário. Peixes é o signo posterior a Aquário. Então existe um movimento reverso, que faz com que nós entremos em sintonia com essas forças que regem o coletivo. Para você entender melhor esse verso, pega essa palavra, universo. O uni vem do uno, do grande Deus, verso, o contrário. Então é a própria energia contrária à tônica primordial que rege tudo e todas as coisas, o verso do uno. Então existe um movimento no sentido contrário do que a gente observa, que fazem essas regências maiores. Mas isso é simplesmente um cálculo, não se preocupem tanto com isso. O que importa agora na atualidade é vocês compreenderem que no ano de 2017, ano novo astrológico de 2017, nós temos um fechamento de um ciclo, que, como eu acabei de falar, é o ciclo do Sol, e vamos entrar nos auspícios de Saturno. Então, como a gente compreende esse fechamento de ciclo? Sempre, quando fecha um ciclo e inicia outro, você trabalha a tônica do planeta. Então nós estávamos trabalhando, nesses últimos 35 anos, estávamos trabalhando a tônica do Sol. Então a formação
do ego, a formação da energia individual, que pode tanto ser bem direcionada como mal direcionada. Basta olhar o planeta no seu sentido individual. Como vocês veem o ser humano hoje, no sentido individual e posteriormente coletivo? Nós somos mais egoístas ou altruístas? Nós pensamos mais em nós ou nós pensamos no grupo? Nós estamos voltados somente para o nosso umbigo ou nós estamos preocupados com o coletivo? Analisando esses pontos, aí você percebe como a gente age com esse ciclo solar que vai terminar agora no Ano Novo Astrológico de 2017. Aí entra os auspícios de Saturno. Saturno, na astrologia, representa a cobrança, representa os desafios para o real amadurecimento e crescimento. Então será cobrado da humanidade agora, do Ano Novo Astrológico de 2017 até 2052, 35 anos novamente, a mudança, um crescimento real. Daí que tudo que for falso irá cair por terra. E novamente repito, sistemas sociais desgastados, a política, sistemas políticos, não preciso nem falar, né? Os sistemas religiosos também não preciso falar para quem está conectado e esperto, a parte financeira. Então, todos esses pontos que a gente percebe que não religa mais o ser humano ao seu real sentido de evolução, serão transformados. Isso é uma profecia, e essa profecia não é minha. A gente diz, né, no meu colégio iniciático, a profecia do rei do mundo, do rei Melquisedeque. Então, quando nós falamos dessa consciência, nós estamos falando de Agartha, Avalon para os celtas, Shangri-La, Shambhala, não importa a teogonia. Então, nós estamos falando de dimensões extremamente espirituais, aonde a preocupação é com o coletivo, é a evolução do planeta Terra como um todo, e não no seu sentido puramente individual. Isso não existe. Então agora nós precisamos compreender que a face do grande ser, a face do avatar, o que é o avatar ou avatara? Seria o retorno da consciência deífica manifestada na face da Terra. Ela está com a face da espada, que aí nós falamos do Cavaleiro das Idades, nós falamos do meu colégio iniciático Eubiose, nós chamamos de Akidoji, que irá comemorar o seu nascimento logo no dia 10 de fevereiro. É a semana que vem, né, Paulo? Semana que vem, dia 10 de fevereiro. Então, a face dessa consciência, né, que está sendo homenageada agora, representa a força da espada que está ceifando e tirando toda a erva daninha do planeta Terra, por mais que vocês não percebam. Aí vocês falam, pô, mas não estou vendo nada, mas não é dessa forma. Vocês precisam entender que uma consciência deífica dessa, ou angélica, quando ela interfere diretamente como uma face avatárica na face da Terra, isso faz o quê? Com que o ser humano tenha a possibilidade de enxergar o que está errado, que a humanidade tenha condições de ver tudo que está sombrio, tudo que está desgastado para ser transformado. Essa é a face da espada divina, e não erroneamente como as pessoas pensam em destruições, mortes, guerras, catástrofes. Se for necessário ser gerado isso, não tenha dúvida, mas isso será gerado pelas realizações da humanidade. Então, nesse momento atual, 2015, que é o ano, inclusive, regido por Marte para a humanidade, nós temos a presença dessa consciência de uma forma maravilhosa. Então, possivelmente, tudo que está desgastado, tudo que está muito sombrio e deve ser reciclado, será demonstrado para todos nós. Então, nós temos que ficar atentos em relação aos acontecimentos do mundo. Então, nós temos que observar como que a nossa consciência observa todas essas forças que não vão mais corroborar com os valores internos bem resolvidos, para que aí sim, através das nossas realizações, a gente intervenha nesses novos padrões que devem ser formados através do reciclar do desgastado, e aí surge o novo. Então o novo tem o apoio da divindade? Não tenha dúvida. E hoje, a face da divindade é a face da espada, é o Senhor Akidoji, é a força dele como consciência que marcha no planeta Terra, ceifando todas as ervas daninhas nos seus sentidos sociais, políticos, econômicos, financeiros, religiosos. Agora vem um ponto que eu gostaria de conversar com vocês, queridos ouvintes. Como que
que a gente se conecta a uma consciência dessa? Como que eu posso melhorar a minha visão para observar o que está acontecendo no planeta e como eu posso intervir? Vamos lá. Nos é ensinado, através da sabedoria das idades, que existem 7 tônicas evolutivas. E essas 7 tônicas evolutivas que representam na prática, a consciência de grandes linhas que regem toda essa evolução, que a gente sempre fala o nome delas aqui. Essas linhas, elas representam as linhas progenitoras, vamos dizer assim, de todos os grandes seres, todos, sem exceção, independente da sua religião. Esses seres são provenientes dessas linhas. Quais são o nome dessas linhas? Abialá, Najib, Germanos, Hilarião, Kutume, Serapis e Moria. Então, em relação a essas 7 linhas, quando elas se manifestam no seu processo vibracional, elas criam seres especiais, como se fossem verdadeiros nascimentos delas mesmas. Aspectos, subaspectos, vidas peregrinas, que esses seres vêm trazer o renovar do verbo. E esses seres e essas linhas hoje, elas estão transmutadas em forças realizadoras que estão na prática do nosso dia a dia. Então é um momento de reorganizar o planeta Terra através das forças delas. E quais são essas 7 linhas? Nós temos a alquimia. A alquimia, principalmente no sentido da transmutação da alma densa na alma sutil, aí que vem o chumbo no ouro, né? Ou de Saturno, que é o chumbo, até que é o ouro, que é o sol. Nós temos também as artes de uma forma maravilhosa em todos os sentidos, né? Nós temos a política, que vai também se regenerar, e nós vamos rumar para uma verdadeira política que vai trazer várias faces de ética para a humanidade, onde esse atributo será o sentido da regência da humanidade. Nós temos também as ciências e tecnologias, veja como isso está inserido agora na Era de Aquário. Nós temos também a literatura, que é a forma de passar o conhecimento. Nós temos as próprias filosofias, vamos dizer assim, a filosofia no sentido do ser humano como um livre pensador, trocar ideias e informações com as pessoas que interagem. E, por fim, nós vamos ter a teurgia ou a taumaturgia, que é a medicina do futuro, a cura de todos os desequilíbrios que o ser humano promove para si mesmo. Então vamos lá, nós temos essas 7 tônicas. E aí, como que você contribui em relação a isso? Quando nós pegamos essas tônicas, veja o que você faz, veja em qual ramo você está mais inserido. Então, um exemplo, de repente um artista, um músico, um pintor, um escultor ou um web designer, todas essas pessoas que lidam com a arte, porque todas essas tônicas, elas se mesclam. Elas entram em si. Quer ver um exemplo? Você está recebendo agora esse programa porque você está ligado a uma tecnologia que propicia a chegada do que está sendo falado aí em você. E junto, se você está em sintonia comigo, você está processando a alquimia, você está acessando a sua transformação. O médico, quando está trabalhando, está ligado à taumaturgia. Então ele começa a abrir a cabeça dele para realidades mais sutis. Então vocês vão ver que logo, logo a medicina vai migrar para coisas novas, onde nós teremos os tratamentos não tão agressivos como nós temos hoje. Né? O exemplo disso, a cesariana, que está sendo tão criticada, agora virou um mercado. Você entra, qualquer coisa, são próteses que têm que ser colocadas dentro de você. Então todas essas realidades serão com o tempo transmutadas. Então você tem que ver aonde você está sintonizado nesse processo. E uma forma de você enxergar isso, e independente do que você está fazendo, você estar sintonizado com essas 7 tônicas, a iniciação. Quando você entra num verdadeiro colégio iniciático, que vem trazer conhecimento para que você se liberte e nunca se aprisione com o que é passado, ali são dados para vocês conhecimentos que vão fazer com que você transmute a sua vibração. Os seus sentidos vão trabalhar de uma forma diferenciada, você se tornará mais intuitivo, você saberá escolher melhor. Então, a iniciação, que você tem que transpirar muito quando você está inserido nela, ela envolve, na verdade,
muito mais perseverança da sua parte, no sentido de você primeiro causar a transformação como efeito que você quer, do que o contrário. Daí que você vamos pegar o caminho das filosofias e das religiões, que também fazem parte dessas 7 tônicas, que vem trazer esse renascimento, essa renovação para a humanidade. Você pega hoje a maioria das religiões, as pessoas procuram caminhos e chamam isso de espiritualidade, na verdade estão procurando autoajuda. Num primeiro momento é louvável, sim, mas se você fica dependente ali, só se eu for ali eu também, você está aprisionado, você está solto, você não é um livre pensador, você é um acorrentado pensador. Então, quando você perceber que essas novas filosofias ligadas a culturas, ligadas a um novo sistema religioso, no sentido de religar você ao divino, daí que vem a origem da palavra, ela vem para libertar você. Então, quando você entra num colégio desse, hoje eu sempre indico, sempre falo para vocês, a Sociedade Brasileira de Obiose, no final do programa eu vou dar meu contato, se você quiser fazer parte dela, para entender essas 7 novas tônicas, essas forças novas que estão pululando nos nossos sistemas para que a gente mude isso. Quando você entra ali, vamos conversar sobre isso, e você compreende a sua iniciação, e você começa realmente a ter um trabalho transformacional através do seu esforço e da sua perseverança para repercutir no seu dia a dia, você percebe que tudo vai se alterar. Quer ver um exemplo para você compreender isso? Nós temos os nossos 5 sentidos. A gente tem a audição, o tato, a visão, o paladar e o olfato. Mas quando você utiliza eles, você tem que compreender que, na verdade, a percepção que você tem não chega a 10%. E para onde vão esses outros 90%? Eles se dirigem para os outros sentidos. Então, quando você está trabalhando, agora um exemplo, você que está me ouvindo no rádio, você está trabalhando a audição. Quando você me ouve, você possivelmente está usando 10% da sua audição. Os outros 90%, o que elas fazem? Eles vão se direcionando para os outros sentidos. Daí que você vê pessoas que, quando ouvem determinadas músicas ou determinadas coisas que chegam a ela, elas conseguem enxergar cores, conseguem enxergar formas, ou muitas vezes na observação de coisas fantásticas. O que acontece? A pessoa pode ouvir coisas diferentes, pode tatear coisas diferentes. Então, o que isso representa? O desenvolvimento do ser humano que despertará sentidos futuros. Então, ele vai se harmonizar com tudo isso, e os sentidos que se distribuem de uma forma mais inconsciente do que consciente, se tornarão cada vez mais conscientes. Daí que surge o clarividente, o clareaudiente, o clareolfativo. Por quê? Porque ele começa a dominar os seus sentidos e não ser dominados por eles. Então tudo se transforma. Você começa a ver diferente. Necessariamente você não precisa se tornar um clarividente, mas você começa a ver as coisas como elas realmente são. Você sai do 10% e começa a arrumar com uma porcentagem maior. O inconsciente começa a se tornar uma força consciente que você utiliza. Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando de uma verdadeira iniciação que vai mexer com os elementos que te constroem, as consciências, a sua mente, as suas emoções, a sua energia, as suas atitudes, e principalmente fazer com que você galgue para esses altos degraus que vão fazer a mudança vibracional de cada átomo do seu corpo. Com isso, você começa a enxergar esses 7 padrões que estão esparramados pela humanidade. Daí surgem os gênios, que já vêm mais despertos e mais conscientes em relação a essa realidade, e teremos com isso um novo porvir, uma nova realidade. Mas isso é necessário o esforço de cada um, e quanto mais pessoas ligadas a esse processo de transformação, mais elas têm condições de impactar o mundo e transformá-lo como um todo. Se você entrou em sintonia comigo, manda um e-mail para mim que eu indico a Sociedade Brasileira de Obiose mais próxima de você. Só me escreva aonde você está. Você pode estar em qualquer parte do planeta. Você pode fazer por correspondência. Qual é o meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Querido Evaldo, Paulo, obrigado pela força, que os Budas da Era de Aquário
estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.